Boa noite, peritos! Olá! Vamos para o nosso bate-papo especial essa semana. Hoje nós vamos falar sobre quesitos, que é uma coisa que vocês sempre têm dúvidas sobre esse assunto. Quando eu falo aqui, ou quando eu mostro, e é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Que eu sempre, quando estou respondendo quesitos, como perita judicial, que tem aqueles quesitos que não são bem formulados, eu sempre trago aqui, né? Sempre mostro, e aí alguém sempre comenta, sempre tem alguma dúvida, sempre gera alguma discussão, alguma pergunta. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Boa noite, Bruna. Boa noite, pessoal que está entrando aí. E eu recebi uma pergunta muito interessante sobre quesitos e o uso de inteligência artificial, né, do ChatGPT, enfim, para ajudar tanto a elaborar quanto a responder quesitos. Eu achei uma pergunta muito interessante, a gente falou um pouquinho também sobre eu incluir no roteiro da live de hoje esse assunto de inteligência artificial, porque foi uma pergunta que fizeram. Então, fica aí que a gente vai falar sobre muita coisa interessante hoje. Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar aqui. Primeira coisa, o que é quesito? O que é isso? O que são os quesitos? São perguntas, simplesmente. É só um outro nome para perguntas. São perguntas que as partes ou o próprio juiz faz para o perito responder na sua perícia. E a ideia, o objetivo, quando a gente usa de forma estratégica esses quesitos, é que a gente consiga direcionar o trabalho do perito ou pelo menos o olhar do perito para algum ponto da análise que a gente considera interessante. E uma coisa importante, os quesitos eles podem ser gerais, então você pergunta ali sobre o contexto do caso, sobre, no nosso caso de documentoscopia, grafoscopia, pergunta sobre o documento como um todo, sobre as condições da assinatura, as condições em que foi feita a assinatura, e podem ser também quesitos específicos. Esses quesitos específicos são mais detalhes técnicos, que são aqueles que você vê elementos que são importantes naquela análise e você quer que o perito se atente para isso e você quer que o perito fale sobre isso no laudo dele. Então, uma coisa muito importante para começar, como elaborar os bons quesitos. A primeira coisa é que, se você é um assistente técnico e vai fazer os quesitos, você precisa analisar, você tem que fazer a análise toda da assinatura. Quando a gente faz ali o orçamento, análise de viabilidade e tal, a gente faz uma análise por cima, né? A gente dá uma olhada, analisa a quantidade de assinaturas, se é uma assinatura complexa, se a imagem está boa para análise, enfim, a gente analisa meio por alto para ver se a gente consegue fazer aquele trabalho e se tem alguma complexidade para dizer se vai ser um valor mais alto ou mais baixo. Né? A gente faz uma análise prévia leve. Quando a gente vai fazer os quesitos, a gente precisa fazer a análise total. Por quê? A gente vai fazer a pergunta para o perito baseado no que a gente já sabe sobre a assinatura. Então a gente faz a análise da assinatura, faz a análise do documento, enfim, do objeto em questão ali na perícia. E aí você já vai estar conhecendo as características que vão corroborar ali a sua tese. Se você está defendendo que foi uma falsificação ou que é uma assinatura autêntica, você já sabe quais são os elementos importantes dessa análise. E aí você vai perguntar para o perito coisas que você quer que ele não deixe de fora do laudo dele. Então, se você vê que, por exemplo, os ataques o ataque daquela assinatura é diferente, né? São divergentes, com questionados e padrões, e é uma característica que se repete, é uma coisa rara, enfim, você viu ali que o ataque é muito importante nessa análise. Então você vai garantir que o perito não deixe de fora, não deixe de falar sobre os ataques. Então você vai fazer uma pergunta para o perito, você pode perguntar diretamente, o que o perito observa em relação ao ataque do alógrafo tal. Ou você pode falar, você pode já descrever o ataque em gancho,
no hológrafo tal, é raro o suficiente, é uma característica que diferencia a escrita desse autor, você pode entrar numa forma um pouco mais específica, conversando com o perito. Porque a ideia é que você não sabe como que esse perito vai fazer o laudo dele. Então, a gente não tem como saber como que esse perito estrutura o laudo dele. Se ele coloca todas as análises, se ele segue a linha de colocar o que é mais importante para a convicção dele no laudo. Então, a ideia é que nos quesitos a gente faça com que o perito não deixe de falar de algo que a gente considera muito importante naquela análise. Para isso, a gente tem que ter feito a análise antes. Então, o ponto inicial para fazer os quesitos, você precisa realizar a análise pericial. Então, nós, assistentes técnicos, já fazemos a análise antes mesmo do perito. Quando a gente vai fazer os quesitos, a gente já vai ter feito a análise da assinatura do documento, né, do objeto pericial, antes mesmo que o perito inicie a sua análise, para que a gente possa fazer quesitos que sejam direcionados para eles. E, assim, o que a gente pode... O que mais que a gente pensa, né? Além de elementos da análise ali que a gente vê que é importante. Então, eu identifiquei que os momentos gráficos são divergentes entre as peças e se repetem, né? São muito frequentes nos padrões. Então, eu quero que o perito fale sobre os momentos gráficos. Então, eu vou fazer quesitos perguntando especificamente sobre momentos gráficos, quantidade, posições, se ele observou que isso é uma característica constante no punho do periciado. Enfim, eu faço perguntas técnicas em volta dos elementos que eu considero mais importantes, porque assim, mesmo que o perito não vá colocar no laudo dele, lá nos quesitos ele vai citar, respondendo o que você perguntou. Então, as análises que você considera mais importante, você coloca ali nos quesitos. Se vocês viram meus stories hoje, eu compartilhei, eu estava respondendo quesitos e tinha perguntas, a parte que estava alegando a falsidade colocou 3 quesitos perguntando se havia alguma convergência entre alguns elementos, né? Se havia convergência na construção de alguns elementos, se havia convergência de momentos gráficos, enfim. E assim, se você está defendendo, alegando a falsidade, por que focar o perito dizer o que tem de convergência? Não vai ajudar na sua estratégia que o perito diga o que é convergente. Então, não tem muito porquê você botar um holofote, focar para o perito dizer o que é convergente e o que não é. Então, essa pergunta de há convergências me fez pensar em 2 coisas. A primeira, que a pessoa só pegou quesitos genéricos, simplesmente jogou ali quesito copia e cola. E a pessoa que fez esses quesitos não era uma pessoa com conhecimento específico de grafoscopia, porque ela saberia, porque talvez a ideia de quando a gente faz quesitos, né, é que a gente já saiba a resposta. Então, quando eu faço uma pergunta para o perito, eu já tenho que ter em mente qual vai ser a resposta dele. Então, quando essa pessoa me fez a pergunta de tem convergência nesses elementos aqui, talvez ele não soubesse ou ele imaginasse, se ele não entende de grafoscopia, imaginasse que eu iria responder que não tem nenhuma convergência, que é tudo divergência. Então, e a gente sabe que não é bem assim, né? Não é assim que funciona. A gente não tem somente divergência, existem as coincidências, existem as convergências, enfim, entre as escritas. Por isso que nós temos tantos elementos para analisar. Mas, assim, por que perguntar de convergência se o seu foco é mostrar o que tem de divergente? Esquece as convergências, sabe? Não vai ajudar na sua estratégia me perguntar o que tem de convergente. Eu tinha mostrado no meu laudo, a minha conclusão foi por falsidade da assinatura, e eu tinha mostrado no laudo as divergências importantes, né? Expliquei, fundamentei tudo. Aí me chega nos quesitos, da parte que está alegando falsidade, eu tenho que falar os pontos que foram convergentes. Então, tá vendo como ele focou na parte errada? Eu nem citei no meu laudo as convergências, eu falei das divergências. Quando eu chego nos quesitos, eu tenho que falar quais são as convergências, porque ele me perguntou. Aí a outra parte, quando chegar no meu laudo, pode pegar um print dessa minha resposta
e de repente argumentar ali, mas a perita mesmo está dizendo que existem convergências na assinatura, enfim, ele deu uma munição ali para que a outra parte enrole um pouco mais no processo, dizendo que tem convergências, que isso pode ser indício de autenticidade, enfim. Dificilmente isso vai colar? Dificilmente. Vocês ouvem o barulho dos ônibus passando aqui? Depois que eu mudei, eu descobri que essa casa é muito barulhenta. Tem ônibus, tem uma parada aqui na frente, uma parada de ônibus. E eu fico ouvindo barulho de ônibus passando o dia inteiro. Eu não sei se vocês estão ouvindo, se estiver atrapalhando, me avisem, que daí eu já vou saber, pelo menos, que não tem o que fazer. Mas enfim, eu tive que falar ali sobre, né, as convergências dele. Então, tenham em mente o que você quer falar. Se você está alegando falsidade ou autenticidade, não desvie a pergunta para que o perito tenha a chance de falar diferente do que você quer falar. Vocês estão ouvindo barulho de ônibus, né? Ai, que saco. Pior que assim, não tem muito o que fazer. Tem uma parada de ônibus literalmente na porta do condomínio aqui do prédio. Na porta, assim, literalmente. A gente tá saindo da porta, os ônibus estão passando. E logo em cima aqui é o ponto final dos ônibus, sabe? É onde eles param. Então, assim, passa muito ônibus. Ai, que bom. Que bom que vocês estão me ouvindo. Desculpem, gente, enfim, nem percebi isso antes de vir para esse apartamento. Nem me toquei que ia fazer tanto barulho assim. Mas, enfim, a gente lida com isso, né? Não é um barulhinho de ônibus que vai atrapalhar a nossa conversa, certo? Então, o que a gente faz com os quesitos? Direciona o trabalho do perito, faz perguntas. Você já fez a análise antes, né? Você já fez a análise da assinatura antes de fazer os quesitos. Então, você já direciona o olhar do perito para o que você considera importante para chegar na conclusão. E o que mais? Você garante também que nada que você considera importante vai ficar de fora. Então, mesmo que o perito não tenha planejado ali no plano de trabalho dele, enfim, colocar no laudo algum elemento, alguma análise, se você colocar no seu quesito aquilo que você considera importante, o perito vai ser obrigado, né? O único momento, os quesitos são o único momento em que a gente consegue obrigar o perito a fazer alguma coisa, sabe? Que a gente consegue falar para ele o que a gente quer que tenha no trabalho e, sendo pertinente, ele possivelmente vai acatar, né? Se a gente pedir uma diligência no cartório, se você analisar que tem poucos padrões, por exemplo, e eu já tive um caso em que tinha poucos padrões, a pessoa já era falecida, tinha alguns padrões ali que eu já conhecia, né? A pessoa já tinha o meu contratante ali já tinha me mostrado os documentos que ele tinha da pessoa que já tinha falecido. E aí eu queria o quê? Eu queria garantir que o perito judicial nomeado utilizasse esses padrões que o meu cliente tinha e que ele fizesse diligências, porque como assistente técnica eu não consigo, né, fazer diligência, ir até o cartório, ter acesso ao cartão de assinatura. Pelo 473 a gente até poderia, mas na prática não funciona muito bem assim. Mas aí eu queria que o perito fizesse isso, porque tudo que o perito tiver acesso, eu também vou ter acesso como assistente. Então, nos meus quesitos, eu fiz quesitos perguntando para ele, né, falando para ele se ele utilizou os documentos que continham assinatura com firma reconhecida que estavam em posse do requerente, né, do meu cliente. Por quê? Porque assim o perito já ficaria ciente de que existem contratos, existem padrões com firma reconhecida do periciando e que ele pode ter acesso a esses documentos. Então já está lá nos quesitos informando para o perito. O objetivo não era nem fazer uma pergunta, o objetivo era informar para o perito que esses contratos com firma reconhecida existiam, estavam disponíveis para ele utilizar na perícia e que eu queria, né, que ele utilizasse. E aí o perito, vendo esse meu quesito, solicitou que o meu cliente disponibilizasse esses documentos para ele poder fazer a perícia. Então, objetivo atingido. E eu também já tinha feito a minha pesquisa, já sabia onde que a pessoa, né, o periciando aí, tinha assinatura reconhecida em cartório. Então eu já facilitei o trabalho do perito, colocando lá quais eram os cartórios da cidade onde o periciando tinha a cartão de assinatura, né? E pedindo, né, perguntando para o perito para ele utilizar, para ele proceder diligência até esses cartórios para ter acesso aos cartões de assinatura.
E o perito assim fez, porque era útil para o trabalho dele, ele precisava de mais padrões e eu queria assegurar que ele tivesse uma quantidade boa de padrões para trabalhar. Por quê? Pensa no que a gente vê de laudos, a qualidade de laudos entregues por aí no judiciário. Então, quando eu sou contratada para fazer os quesitos, eu já penso na pior possibilidade, sabe? De o perito nomeado ser um perito que não vai fazer um bom trabalho. Então, eu já tento assegurar que pelo menos ele vai pegar padrões que cumpram os requisitos. Eu tento assegurar que o trabalho dele vai ser bem encaminhado desde o começo. Existe o Rodrigo aqui, sempre trazendo as polêmicas. Existe uma onda de que o perito não precisa responder quesito de assistente sobre justificativas de que quem manda no processo é o perito judicial. Então, né, esse negócio de o perito é quem manda é bem fantasioso, né? Quem manda no processo é o juiz. E assim, o CPC diz que o perito tem que responder todos os quesitos apresentados. E o CPC diz que as partes podem apresentar quesitos, o juiz pode apresentar quesitos, o Ministério Público pode apresentar quesitos. E o perito tem que responder todos os quesitos apresentados. Então, quando acontece do perito não responder, é um dos motivos que eu coloco lá de impugnação. Copio bonito lá do CPC e digo, o perito não cumpriu com o requisito exigido pelo CPC. Já é o primeiro ponto que eu coloco de impugnação ali. Então, assim, o perito pode até não responder, mas a gente já vai reunindo os pontos. Eu até, quando eu acompanho a coleta de padrões, né, eu vou com meu caderninho ali e vou anotando o que eu observo ali que o perito deixou de fazer, ou se ele, enfim, teve algum comportamento ali que não está muito de acordo com o que a gente conhece, né, da coleta de padrões, eu vou anotando, mas eu não falo nada. Quando vem o laudo e eu, por acaso, vou impugnar o laudo, aí eu pego meu caderninho com todo o meu arsenal de coisas que eu observei ao longo do processo e vou colocando todos os itens que eu tenho para impugnar o trabalho do perito e o laudo pericial que ele apresentou. Então eu digo que é o arsenal que eu tenho. Eu vou anotando tudo. Se precisar impugnar, no momento certo eu uso minhas observações. Isso também é ter estratégia. E, assim, conceito de estratégia, tropa de elite aqui. E, assim, nós podemos fazer, a ideia é que a gente faça quesitos que sejam mais específicos, porque nós somos profissionais, temos o mesmo conhecimento científico, técnico, então a gente não vai perguntar a assinatura é falsa, né? Tipo, a assinatura é falsa. Não precisa de um perito para perguntar se a assinatura é falsa, o advogado mesmo faria essa pergunta. A gente pode perguntar, há indícios de variação dos momentos gráficos que não são condizentes com os padrões do periciando? O que eu gosto de fazer? Meio que encadeando as minhas perguntas. Então eu começo perguntando, né, o que ele observou nos momentos gráficos, se é uma divergência. Eu já sei que é. Então, assim, eu já sei que o perito vai analisar os momentos gráficos e ele vai ter que dizer que é uma divergência, porque eu já analisei, eu já sei que é. Então, ele vai dizer que sim. Próxima pergunta. O que o perito observou quanto às conexões entre os alógrafos? E aí eu pergunto de novo, eu faço ali me dizendo é divergente várias vezes. E aí sim, no final eu fecho com todos os indícios divergentes que o perito analisou, conforme resposta aos quesitos anteriores, indicam, apontam para a autenticidade ou para a falsidade da assinatura. E aí ele vai finalizar a minha leva de quesitos ali respondendo, que leva para a falsidade da assinatura. Porque assim, o objetivo do laudo já é ele dizer se a assinatura é falsa ou autêntica. Então, eu só perguntar, a assinatura é falsa, a assinatura é autêntica? Enfim, a gente pergunta no final só para fechar o negócio mesmo. Mas na conclusão do perito, ele já vai ter que colocar se a assinatura é falsa ou não. Então, eu faço um encadeamento de perguntas para fazer o perito ir analisando, respondendo, analisando e respondendo, de acordo com o que eu já sei que ele vai responder. E no final, então, assim, eu nunca colocaria, se eu estou alegando falsidade, eu nunca colocaria para ele me dizer quais são as convergências. Não entra na estratégia.
Por que eu quero saber quais são as convergências se eu quero que o perito foque em colocar no laudo dele as divergências? Então, para mim, assim, é impensável. São 3 quesitos que eu respondi hoje, em que ele perguntava sobre as convergências, sendo que essa era a parte que alegava divergência, né? Alegava falsidade. Então, assim, não faz nenhum sentido colocar perguntas sobre convergência quando você está querendo falar sobre falsidade. Pergunte sobre o que reforça a sua conclusão. Você quer falar de falsidade? Pergunta o que reforça a sua conclusão de falsidade. Então, não tem nada de estratégia nos quesitos que eu respondi hoje. E aí o que acontece quando a gente não faz quesitos bem formulados, né? Perde a oportunidade, porque às vezes você vai ter que confiar no trabalho do perito. Você não vai saber se você vai pegar um perito bom, um perito que tem conhecimento, tem experiência, vai fazer um bom trabalho independente dos quesitos. Ele vai realmente aplicar o raciocínio pericial, vai utilizar os conhecimentos científicos e vai chegar na conclusão correta. Você vai ter que só confiar, ou você vai pegar um daqueles peritos que é um perito iniciante, que não tem experiência, que está inseguro, que talvez enfim, não vai fazer bem o trabalho, ou por insegurança e inexperiência, ou realmente porque não teve uma formação adequada. Então, ficar confiando nisso é muito imprevisível no trabalho pericial. E quando você faz os quesitos, você tem pelo menos algum direcionamento, mesmo que o laudo, né, todo, o perito não coloque os elementos, não coloque as análises como deveria ser, pelo menos nos seus quesitos ele vai ter que responder seguir a sua estratégia para responder o que realmente é importante, porque você já fez a análise, já sabe o que é importante e está perguntando para ele vai ter que falar. E aí você vai na impugnação, se bem que eu já contei, acho que no último estudo de caso que a gente fez, né, que eu tinha feito os quesitos bonitos ali, legal, bonitinho, seguindo estratégia, tudo, sabe, seguindo uma linha de raciocínio ali e tal, fechando bonitinho para ele me dizer que não era autêntica e tal. E aí o perito vai e responde as coisas erradas. Pode acontecer também, né? Enfim, pode acontecer de o perito não saber responder quesito também. Não é impossível, mas é uma chance menor de acontecer uma coisa dessa, né? Eu falei que eu perguntei se... O meu objetivo era... Eu sabia que a via original estava disponível porque a outra parte já tinha depositado na vara, né? Eu já tinha orientado o meu cliente que antes mesmo, né, do perito nomear, enfim, quando ele pediu a perícia, ele já colocou na petição que ele queria que a outra parte fosse intimada a apresentar o documento original. Então, assim, o documento original já tinha sido pedido bem no começo do processo, que eu já tinha orientado o meu cliente. Então, quando o perito foi nomeado, a discussão de se teria original ou não já tinha sido feita. Então, já tinha o original, a outra parte já tinha disponibilizado o original. E eu queria só, sabe, informar para o perito, o original está na vara, só você ir lá pegar. Então, eu tinha perguntado se ele ia trabalhar com a via digitalizada dos autos ou com a via original que já estava disponível na vara para retirada do perito. Assim, eu não queria... A ideia não era nem ele responder, assim, estou trabalhando com o original. Era reforçar, caso ele não lesse o processo com atenção e passasse despercebido para ele que o contrato original estava na vara, eu estava avisando para ele, eu estava dizendo para ele, o contrato original está disponível na vara para você retirar. Então, eu coloquei esse aviso, eu coloquei em forma de quesito. Era só ele ir lá na vara, pegar o documento original e fazer a perícia. Aí, o que ele fez? Ele não foi na vara, não pegou o original, trabalhou com a via digitalizada dos autos. E aí, para piorar, nessa resposta, que eu perguntei se ele estava trabalhando na via original ou na via digitalizada, ele me respondeu que estava trabalhando com a via original, só que ele estava trabalhando com a digitalizada. Então, assim, ele nem sabia a diferença de uma via original para uma via digitalizada. Então, assim, ele estragou todos os meus quesitos, respondeu tudo errado. Então, não é impossível de acontecer do perito acabar respondendo errado os seus quesitos. Mas, vamos trabalhar com... direcionar o trabalho do perito e ele vai responder direito e aí você vai guiar o trabalho dele. Também tem essa questão de você pegar um perito que está em início de carreira, que às vezes está fazendo ali o primeiro, o segundo laudo, não tem experiência ainda,
tem uma certa insegurança, então você até vai ajudar o perito, porque você já vai ter feito a análise antes dele, você já vai ter visto quais são os pontos importantes da análise e você vai perguntar para ele essas coisas, né? Vai fazer essas perguntas para ele sobre a análise. E aí o perito vai poder, assim, eu até digo, já aconteceu de eu ser assistente técnica e uma ex-aluna minha ser nomeada como perita judicial. Ela não era mais iniciante, né? Ela já estava aí uns um ano e pouco fazendo perícias, mas ela meio que, ela realmente se guiou ali pelas minhas perguntas, sabe? E acontece de você direcionar o trabalho do perito. E depois ela veio falar comigo, né? Quando eu achei assim, eu não procurei por ela, eu via o nome dela, sabia que era ela, mas não entrei em contato nem nada, né? Manter o profissionalismo. Mas depois que passou, que ela entregou o laudo, que a gente fez manifestação e tudo, aí ela veio falar comigo sobre, né? E aí ela me contou que ela viu os quesitos e tudo mais, viu meu nome, né? Como indicada lá de assistente técnica, e que ela levou em consideração as minhas perguntas, os meus quesitos e enfim, realmente ela fez um bom trabalho, entregou um bom laudo. Mas aí eu fiquei pensando, né, um perito que está iniciando, que talvez não teve toda essa orientação, que não teve ali um curso que tivesse prática e tudo mais, tendo quesitos bem elaborados, que vão mostrar para ele quais são pontos importantes, praticamente dizendo assim, presta atenção aqui, perito, ó, esses elementos aqui são importantes, presta atenção. Ele vai, pelo menos, aumentar o olhar dele, sabe? E eu costumo ser, às vezes, bem específica. Então, às vezes, tem uma divergência ali, uma similaridade na laçada inferior do hológrafo J. Eu faço uma pergunta específica sobre o que o perito observa na construção da laçada inferior do hológrafo J. A angulosidade é semelhante ou divergente? Eu faço perguntas assim, bem específicas sobre pontos que eu considero importantes na minha análise. Porque assim, eu sei que o perito vai pegar aqueles pontos, assim, eu já estou detalhando, esmiuçando para ele o que é importante nessa análise. Então, o perito já vai pegar aquilo ali e ou ele vai demonstrar no laudo para poder me responder assim, já respondi, olha no item tal que está respondido. Ou ele vai me responder ali nos quesitos de uma forma mais detalhada, do jeito que eu fiz, né? Isso, quesitos bem elaborados direcionam o trabalho do perito. Infelizmente, temos um sério problema de ego. Tem muito perito judicial inexperiente que não aceita ser questionado pelo AT. Aí o abençoado acaba respondendo o quesito como prejudicado. E aí é o prato cheio para impugnação. Então, esse negócio, eu também, acho que a gente já até conversa sobre isso, que tem professor por aí que praticamente ensina a responder tudo como prejudicado. Assim, tudo prejudicado, sendo que às vezes nem era realmente prejudicado. E aí realmente é um grande problema e na impugnação a gente vê. Vai um prato cheio pra gente impugnar no final. Então, quando eu faço esses quesitos mais específicos, falando realmente sobre o ponto tal, a laçada do hológrafo tal, eu faço esses pontos mais específicos, eu percebo, né, que no laudo o perito leva em consideração e muitas vezes ele inclui lá no laudo dele. Não sei se ele já ia incluir antes, talvez realmente ele já ia incluir, né? Não foi especificamente pelo meu quesito, mas o que eu observo, né, nos quesitos que eu já entreguei e continuei acompanhando o processo, é que nesses quesitos que eu faço bem específico, assim, de tal hológrafo, tal laçada, o pingo do i, quando eu faço alguma coisa assim, quando eu faço uma pergunta muito específica sobre algum ponto, o perito costuma colocar isso na demonstração do laudo dele, sabe? Essas coisas específicas que eu pergunto, de pontos específicos, o perito geralmente inclui lá na demonstração dele. Que aí quando vem para as respostas, ele só coloca assim, né? Vide conforme demonstrado no item tal, ou veja a demonstração no corpo do laudo. Então, eu vejo que os quesitos que eu faço específicos, o perito inclui lá no laudo dele. Vai sim, Ju. Tá gravando, perdi metade da live. Vai ficar gravado sim e se der tempo, amanhã mesmo eu já subo ela pro YouTube. Eu tô tentando subir no dia seguinte as lives já pro YouTube, porque tem gente aqui que comentou comigo que não consegue assistir à noite
e tem criança pequena, enfim, tem algumas questões aí que no Instagram fica um pouco complicado, porque, como é que ele falou? Se você, tipo, pausa e não continua assistindo na mesma hora, né? Depois o Instagram só volta pro começo, não tem como você pausar e continuar de onde você tava e tal. Aí pediram pra colocar sempre no YouTube, que aí se precisar pausar, ele fica meio que salvo ali onde você parou de assistir. Enfim, pra facilitar quem vai assistir, eu tô tentando sempre colocar no dia seguinte já, subir pro YouTube pra facilitar pra vocês assistirem. Aí depois você assiste o comecinho. Bom, que mais? A gente sempre fala dos quesitos copia e cola, né? E é importante pensar que cada caso é um caso específico. Então não dá pra gente fazer os mesmos quesitos sempre. Eu tenho, por exemplo, sim, esse quesito a gente vai falar daqui a pouco. A Denise perguntou, né, sobre a tabela de convergência e divergência, que de vez em quando aparece os quesitos, né, pedindo. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Eu tenho quesitos padrões que eu coloco, que é o primeiro, eu geralmente coloco como falando para ele, né, do artigo do CPC, que diz que tudo que o perito judicial tiver acesso, os assistentes técnicos, ele deve disponibilizar para que os assistentes técnicos também tenham acesso. Então, assim, é só um lembrete. O meu primeiro quesito geralmente é esse, perguntando se tudo que o perito judicial teve acesso, ele disponibilizou para assistência técnica conforme disposto no artigo tal do CPC. Esse é sempre o meu primeiro quesito. A partir daí, nada mais é parecido, assim, pode ser parecido, né? Mas nada mais é igual, nada é copia e cola. E a última, geralmente eu pergunto se a assinatura é falsa ou autêntica, né? Ou documento, enfim. Mas o que vai ali no meio da análise depende do caso, realmente. Então, eu não faço quesito copia e cola de lugar nenhum, a não ser esse primeiro, que eu sempre pergunto, que é para assegurar, assim, né? Você disponibilizou tudo que você teve acesso, você disponibilizou para assistência. E lembro para ele que isso tá no CPC como uma exigência, que ele tem que disponibilizar para mim. Então, assim, é uma lembrança. Só tô lembrando o perito que ele tem que disponibilizar. O restante, eu faço a análise da assinatura, do documento e vejo quais são os pontos que eu considero mais importantes para fundamentar minha conclusão. Então, eu já tenho minha conclusão antes mesmo do perito fazer a análise dele. E aí eu vou perguntando para ele, de acordo com os pontos que eu considerei importantes na minha análise. Eu vou perguntando para ele os elementos ali, ataque, remate, enfim, o que eu achar mais importante, eu vou fazendo essas perguntas e eu vou meio que fazendo uma linha, para no final, né, e eu sempre pergunto para ele sobre, como eu pergunto assim específico, né, o que você observou sobre as conexões, são convergentes ou divergentes? E eu vou fazendo ele me dizer é divergente ou é convergente. Eu sempre peço para ele responder no final se é convergente ou divergente, porque eu gosto de enfatizar as divergências ou as convergências que ele encontrou no laudo. E aí, como última pergunta, eu sempre encerro dizendo, né, considerando todas as convergências ou divergências que foram observadas, as evidências apontam para a falsidade ou a autenticidade da assinatura. Então, assim, eu sempre faço essa cadeia de pensamentos para fazer ele me dizer convergente, divergente, né, o que eu, de acordo com o que eu já concluí. Abrindo o parênteses aqui, só para falar de vez em quando a gente recebe esse quesito de pede-se ao perito que apresente a tabela de convergências e divergências, ou a tabela de EOGs, né, elementos de ordem geral. E aí, vocês perguntam, né, o que responder nesse caso? E assim, essa tabela que eles pedem, pois é, né? Eu até ontem compartilhei um link com vocês, que eu fiz um post lá no LinkedIn, falando sobre a bendita da tabela, que dá o resultado em porcentagem, né? E até rolou um certo bafafá por lá, né? Uma treta pequena, assim, e tal, lá no LinkedIn. E, assim, o pessoal lá tá dizendo, né, quem defende a tabela, que o CPC diz que o perito pode se valer de quadros, imagens, tabelas, enfim, o que for necessário para o deslinde da questão. Mas a tal da tabela, ela não está na metodologia,
da ciência grafoscópica. Então, a tabela não pode ser usada para chegar a uma conclusão. Inclusive, se vocês olharem lá nesse post do LinkedIn, a escola que criou a tal tabela comentou lá. E a escola comentou que a tabela não deve ser usada como base para a conclusão, que ela é somente uma espécie de checklist de todo o trabalho realizado, que inclusive isso é ensinado na aula deles, em que eles ensinam a usar essa tabela, que ela não deve ser usada sozinha para basear a conclusão. Enfim, então não é para usar essa tabela, a própria escola disse, está lá nos comentários, a escola disse. E qual é o grande problema dessa tabela? A gente sabe que, por exemplo, momentos gráficos são características intrínsecas do indivíduo, que a gente faz meio que no automático, a gente não pensa muito onde que a gente vai levantar a caneta e vai colocar de volta para escrever. Então, é uma característica que tem muito valor, né? Que quando converge, é uma coisa que chama a atenção de que coincidência de que a pessoa levanta e encosta a caneta de volta exatamente no mesmo momento, levanta uma boa dúvida aí pra gente. E quando diverge, também é um elemento forte de divergência. Mas tem outros elementos que são um pouco mais fácil de ter coincidências, que são mais comuns na população em geral. Que, por exemplo, eu e vocês aqui podemos ter a mesma inclinação da escrita. Podemos escrever de forma verticalizada ou inclinada à direita, isso é somente uma coincidência. Então, assim, a inclinação, claro, existem casos, você vai analisar o caso concreto, pode ser que num caso específico a inclinação seja um elemento super importante, né? Eu tô falando assim em geral, tá? Cada caso é um caso. Mas, normalmente, eu e você termos aqui uma inclinação semelhante, não quer dizer que somos a mesma pessoa. Temos inclinação convergente, mas é uma coincidência. Agora, momentos gráficos que são convergentes, é muito difícil ser uma coincidência. É um elemento muito importante. Só que quando a gente joga isso lá na tabela, ela conta como 1. Ela vai somar 1. Cada peso ali só tem 1, né? A pontuação ali só vai valer por 1. E aí vai dar um resultado em porcentagem. Né? Então, cadê a valoração desse elemento? Como que eu vou dizer que o falsário, a pessoa que assinou a assinatura questionada e a pessoa que forneceu os padrões tem a mesma inclinação? Por coincidência. E a pessoa que assinou a assinatura questionada e a pessoa que forneceu os padrões tem momentos gráficos totalmente divergentes. Os momentos gráficos totalmente divergentes, nesse caso, têm um valor maior do que a inclinação ali que foi uma coincidência. Só que na tabela não considero nada disso. A tabela só conta como um elemento convergente ou divergente. Então, não tem nada a ver. Não está dentro da ciência grafoscópica. E, inclusive, como eles colocaram lá, né, que o artigo 473 diz que a gente pode usar tabela, elementos visuais, né, imagens, gráficos, enfim, para visualizar, para facilitar a visualização, não como elemento metodológico. O artigo 473 também diz que o perito deve demonstrar, né, e usar o método que for mais aceito, o método predominantemente aceito pela comunidade científica da área. E só essa discussão aqui já mostra que esse não é o método mais aceito. Então já não é. Pronto. Já caiu, não é o método mais aceito. Então, só de usar essa tabela na conclusão já está em desacordo com o artigo 473. Enfim, e se vocês olharem lá os quesitos, a própria escola diz que não é para usar a tabela como base para a conclusão. Então, quem está defendendo não é a escola, quem está defendendo são os outros. Vamos acabar o momento treta, né? Voltando. Então, se você receber esse quesito do advogado ali pedindo para você apresentar a tabela de convergências e divergências, você pode responder que o uso de tal tabela não está em acordo com a metodologia científica aplicada para a área e que não é um método predominantemente aceito, portanto, isso também não está de acordo com o exigido pelo artigo 473 e por isso você
não vai apresentar essa tabela, deixa de apresentar por esses motivos, né? Porque não faz parte da metodologia científica e não está de acordo com o exigido pelo artigo 473. Sempre que eu falo de quesitos, eu fiz um e-book que eu falo desses quesitos mais comuns e eu tenho a resposta lá, né? O jeitinho que eu coloco sempre para esse quesito, eu vou deixar o link para vocês baixarem também nos stories, logo depois da live, eu coloco lá o link para vocês baixarem. Aí lá tem as respostas assim para esses quesitos que mais se repetem, tipo penetrando na intimidade de lançamentos, esses que aparecem sempre pra gente. Então, eu falo sobre eles, comento um pouquinho nesse e-book pra vocês. Pois é, Rodrigo, o método predominantemente aceito não é a mesma coisa que o método aceito por uma escola. A Ju aqui, eu não recomendo usar nem como elemento visual. Não explica nada para o leigo e ainda atrapalha o perito, dando muito motivo para impugnação. Concordo, porque o leigo justamente vai ver ali e talvez ele vai ver que tem um número maior de divergências ou de convergências e ele não vai entender que existe essa questão da avaliação individual de cada elemento e que cada elemento pode ter um peso maior em relação ao outro. Então, colocar essa tabela eu também não utilizo de nenhuma forma. Essa tabela aí de checklist, não faço de jeito nenhum. A primeira coisa que eu faço como assistente é perguntar qual é o cálculo feito para chegar nessa porcentagem. Se vai apresentar um dado estatístico, então tem que ser embasado. Exatamente. E aí, ai gente, depois vocês fazem os cortes dessa live depois pra mim, vocês vão ter que me defender depois. Mas lá nos comentários uma pessoa falou assim, que ela tem mais de 200 nomeações e que ela utiliza essa tabela em todos os laudos dela e tal, e que os juízes sempre elogiam o trabalho dela. E aí eu só comentei que os juízes, a sua maioria, né, não tem o conhecimento de grafoscopia para saber que está sendo utilizado um método que não está de acordo com a ciência. Mas os assistentes técnicos que impugnam o uso dessa tabela têm esse conhecimento. Então, dizer que os juízes gostam, que os advogados gostam, eles não têm como saber que o negócio não está certo, né? Porque não é a área de conhecimento deles. Mas nós que somos peritos, que atuamos como assistentes técnicos e impugnamos esses laudos que usam tabela, temos o conhecimento da área. Pois é, né? Faço assim e nunca tive problema, assim, exatamente. Enfim, adaptem os quesitos de acordo com o caso. Então não adianta também você vir perguntar sobre momentos gráficos, se no caso em questão que você está fazendo, falar sobre momentos gráficos vai prejudicar a conclusão que você quer chegar. Então, por isso que você tem que fazer a análise da assinatura antes, para saber os pontos importantes de análise e perguntar para o perito para que ele se foque nesses pontos que você está colocando ali nos quesitos. E, então, é isso. Façam a análise primeiro, né? Entendam, eu sempre gosto de escrever em papel, então eu sempre faço a minha análise e vou ali escrevendo, né, a minha análise ali, vou anotando e tal, e vou criando esse pensamento de quais são os pontos que eu considero que é importante que o perito coloque no laudo dele. Então eu vejo ali, né, você vai ser importante para a análise que o perito fale sobre o método de construção. Então eu já sei que entre os meus quesitos, não sei qual a ordem ali, entre os meus quesitos, eu vou perguntar sobre o método de construção. Então eu vou deixando anotadinho ali. Quando eu finalizo a minha análise, eu pego essa minha listinha que eu fui escrevendo do lado e vejo ali. E aí eu tento criar na minha cabeça uma ordem de perguntas ali, meio que fazendo um roteiro, mais ou menos. Não um roteiro, mas sabe, eu vou fazendo uma ordem de perguntas assim, dos pontos que eu considero, essa questão da valoração dos elementos, né? Os pontos que eu considero de menor valor para os que eu considero de maior valor naquela análise em questão. Então eu começo perguntando dos pontos mais simples e tal, e vou aumentando ali a minha avaliação, né? O peso que eu dei para esses elementos, para fazer também com que o perito enxergue, assim, vá meio que analisando pedaços, né, desses elementos, assim,
para ele também ir entendendo junto comigo, para ele seguir meio que o meu raciocínio. O raciocínio que eu apliquei na minha análise, eu tento colocar nos quesitos para que o perito também siga esse mesmo raciocínio pericial. Solicitar que o perito colhe assinaturas do periciano com olhos vendados. Essa é maravilhosa, gente. Eu ainda não achei de onde foi que eles tiraram, porque essas outras que a gente vê, essa de penetrando na intimidade de lançamentos, o que nota-se divergência no ataque ao remate e tal, a gente encontrou, né? Não lembro, acho que foi a Fabiana que encontrou um livro que tem esse penetrando na intimidade de lançamentos, tem isso em um livro. Não lembro qual é, mas eu lembro que já compartilharam aqui assim, tipo, foi daqui que tiraram essa doideira de penetrar na intimidade. Aí tem outras coisas que a gente vê, assim, dessas loucuras, que a gente já encontrou meio de onde veio, né? Qual foi a fonte aí que publicaram e todo mundo saiu copiando. Agora, esse dos olhos vendados, aparentemente é pura invenção mesmo. Assim, não sei ainda qual foi a fonte que fundamenta esse negócio. E uma pergunta muito importante que eu recebi é sobre resposta. O Rodrigo falando que tem professor, que o legal é o professor, entre aspas, diz que colher assinaturas de olhos vendados tem fundamento. Eu sinceramente queria que ele dissesse qual é o fundamento, em que livro tá isso, onde que tá, sabe? Porque às vezes ele leu e não interpretou bem, sei lá, tem um contexto de alguma coisa que explicou isso. Não sei, eu sempre fico muito curiosa pra saber de onde que essas ideias malucas surgiram, sabe? Se foi só a mente maluca de alguém que criou, ou se realmente a pessoa tem pelo menos uma base, uma frase, alguma coisa que ela leu e interpretou ali com os neurônios dela e criou essas loucuras. Eu, sério, queria muito perguntar, onde está esse fundamento? Em qual fase você produz quesitos estratégicos? A gente tem quatro tipos de quesitos. São os quesitos regulares, que são os quesitos que a gente faz logo que o perito é nomeado. Então, acontece a nomeação do perito, né? E no despacho geralmente vem intime-se as partes para que impugnem ou não, né, a nomeação do perito e para que nesse prazo, né, de 15 dias apresentem assistente técnico e seus quesitos. Então, nessa nomeação do perito, vem esse prazo para apresentar os quesitos. Então, normalmente, essa é a hora que eu sou contratada, a hora de apresentar os quesitos no começo. Aí, depois, quando tem o laudo, né, e eu avalio, faço impugnação, alguma coisa, eu sempre avalio se vale a pena para nossa estratégia fazer quesitos para o perito responder de novo, né, esclarecer alguma coisa, ou perguntar para o perito se ele quer se retificar. Eu sempre confundo retificar, mas é retificar, se ele quer corrigir, né? Se ele quer retificar o que ele colocou no laudo. Então, quando vale a pena, eu analiso ali o laudo que o perito fez, analiso o que ficou diferente ali e tal, eu faço uma análise se vale a pena fazer quesito de esclarecimento depois do laudo. Aí os outros quesitos que eu falei que são 4, né, são os quesitos suplementares, e eles só têm esse outro nome porque quer dizer que eles podem ser apresentados a qualquer momento no processo, porque tem esse prazo de 15 dias ali, né, na nomeação do perito, mas esse é um dos casos de prazo que não é, esqueci a palavra, preclusivo. Esse prazo não é preclusivo, então mesmo que as partes não apresentem os quesitos nesses 15 dias, elas podem apresentar depois. E aí, nesse caso, esses quesitos são chamados de quesitos suplementares, mas é só porque são apresentados em outro momento do processo. Inclusive, eu já recebi os quesitos de forma impressa no dia da coleta. A parte não tinha colocado quesitos no processo, então no dia da coleta o advogado chegou e me disse que ele ia peticionar naquele dia mesmo os quesitos e me entregou a petição dele em formato impresso. Então, os quesitos, na verdade, podem ser apresentados a qualquer momento do processo. Aí, se descobrir, passa para nós, Rodrigo, qual é o fundamento aí dos 50 assinaturas de olhos vendados. Fico imaginando se foi alguém que, de repente, assinou um contrato num quarto escuro e aí, para simular a mesma situação, a pessoa tem que assinar de olhos vendados. Só pode ser. A pergunta que eu recebi é sobre usar o ChatGPT.
ou uma inteligência artificial, para fazer os quesitos e, né, elaborar os quesitos e também para responder os quesitos. Ela disse assim que ela ouviu peritos dizendo que é uma ferramenta que só faz copia e cola e outros peritos que defendem o uso. E aí ela queria saber minha opinião. Seguinte, eu acredito que o avanço tecnológico vai acontecer independente da gente aceitar, da gente querer ou não, simplesmente vai acontecer. E a inteligência artificial está aí e a gente pode usar de forma responsável, de forma fundamentada e não deixar todo o trabalho para o ChatGPT. Eu uso no meu trabalho o ChatGPT às vezes. Como? Às vezes eu escrevo uma frase no meu laudo, alguma parte ali, e sabe quando a gente só vai escrevendo? E aí quando eu vou ler, parece assim que não tá muito claro, não tá numa linguagem adequada e tal. Eu copio o que eu escrevi, jogo lá no ChatGPT e peço para ele reescreva com linguagem formal, mas de forma clara, de forma que eu sempre coloco de forma que até um leigo na grafoscopia consiga compreender, e peço para ele reescrever, reestruturar o que eu já escrevi. E aí, o que ele coloca lá, eu copio, coloco no meu laudo e reescrevo assim. Eu nunca coloco exatamente o que o ChatGPT me entrega. Eu sempre coloco para meio que adaptar para minha linguagem, sabe? Assim, se ele coloca alguma coisa lá de um jeito que eu não falaria, de um jeito assim, isso aqui eu nunca diria, então eu reescrevo para ser eu, né? Ser a minha escrita. Quanto aos quesitos, geralmente, quando eu recebo algum quesito assim, que me pergunta alguma coisa que tem um fundamento científico e tudo mais, eu respondo ali da minha cabeça com o que eu lembro, né? Procuro nos meus livros ali a fundamentação, e quando eu não, às vezes eu copio do livro, né, a definição, às vezes fazem perguntas do tipo, hoje eu respondi uma pergunta que era qual é o grau de certeza da análise grafoscópica, e aí eu peguei do livro, aqui do livro do Samuel do Eric, né, ali tem uma parte que fala sobre isso, e tentei meio que reescrever com as minhas palavras. Mas eu achei que não estava muito formal, sabe? Tava muito bate-papo. Eu peguei o que eu tinha escrito, joguei lá no ChatGPT e pedi para ele reescrever com uma linguagem mais formal, porém simples, de forma que até um leigo possa entender. E aí o que ele me entregou, eu copiei, coloquei no meu laudo e fui ajeitando ali, reescrevendo algumas coisas para, enfim, ser o que eu escreveria realmente. Então, assim, eu concordo, sim, que a gente use o ChatGPT, que a gente use uma inteligência artificial qualquer, né? Não só o ChatGPT. Mas é importante que a gente não coloque assim, copia todos os quesitos, joga lá e diz, responde aí. Por quê? Conforme você vai conversando com o ChatGPT, ele vai aprendendo com o que você alimenta ele, né? Ele tem um banco de dados que ele consulta de todo mundo. Tudo que você conversa com o ChatGPT, ele aprende com isso. E, por exemplo, eu uso para perícia. Então, tudo que eu converso com ele, ele vai aprendendo sobre a perícia. Então, ele tem alguns fundamentos, né? Alguma fundamentação de acordo com o que eu já passei para ele. Mas, quando ele me entrega alguma coisa, eu sempre confiro. Eu confiro de acordo com o que eu já sei, com os meus conhecimentos, e também confiro com base na literatura da área. Por quê? O ChatGPT não tem consulta de livro, ele não tem consulta científica, ele não tem essa fundamentação. Inclusive, talvez vocês já tenham visto, gente que fez um trabalho inteiro no ChatGPT e quando foram revisar, a fonte, né, que o chat colocou lá não existia. Ele inventou uma referência que simplesmente não existia. Então, tudo que você colocar, tudo que você pegar do chat, você precisa revisar. Não dá para você confiar 100% que ele respondeu correto. Então, também não dá para você assim, não dá para você ser perito de ChatGPT. Você pode utilizar ele como auxiliar. Eu só uso para isso. Reescrever o que eu já escrevi. Eu escrevo do jeito que vem na minha mente, né? Dou uma ajeitada e quando eu não estou muito feliz com o que eu escrevi, eu coloco nele e peço para ele só reescrever com uma linguagem mais formal.
E aí, mesmo depois que ele me entrega, eu reviso para ver se ele não mudou nada, não colocou nenhuma informação ali que não existe. Só para revisar eu só peço para ele ajeitar a minha linguagem. E ele também é bom para revisar gramática, né? Língua portuguesa, enfim. O que você tiver em dúvida de alguma palavra, de alguma frase, dá pra você colocar nele que ele te corrige. E aí sim é uma coisa que você pode confiar. Ele realmente tem uma boa gramática para corrigir. O chat erra. Então quem sabe vai continuar sabendo. E quem não sabe ficará sem saber. Exatamente. Então, como eu disse, eu uso ele como um auxiliar. E um auxiliar para corrigir, para melhorar o meu texto. Então eu não jogo a pergunta do quesito aqui, jogo lá para ele responder para mim. Não, eu respondo do jeito que eu consigo aqui. E aí quando eu sinto que podia ser melhor, né? Podia dar uma linguagem melhor, podia estruturar mais colocar uma estrutura melhor nesse texto aqui e tal. Aí eu pego a minha resposta, eu dou a minha base, né? A minha resposta para ele e peço para ele melhorar. Então, eu não recomendo que você pegue os quesitos e jogue lá pra simplesmente ele responder, porque não é confiável e é facilmente identificável quando é o ChatGPT que escreve tudo pra você. Quem está acostumado a ver a forma como ele escreve, a gente pega um texto, a gente consegue identificar palavras que o chat usa. Ele também faz uns negócios ali com letras maiúsculas e minúsculas, tem uma questão ali com negrito, com asterisco, umas coisas assim que é característico da escrita do ChatGPT. Então, imagina só, eu pegar o teu laudo para impugnar e observar assim, isso tem cara de que foi o ChatGPT que respondeu? Olha que absurdo. Então, eu uso ele como um revisor, como uma ferramenta de apoio. Ele nunca vai substituir o perito. Eu não vejo essa possibilidade. Pelo menos, assim, sei lá, talvez daqui uns 30, 40, 50 anos, pode ser que ele tenha evoluído a esse ponto, mas não sei também. Mas eu vejo que o perito precisa ter o olhar técnico. Ouvir homônimos. Precisa ter o olhar técnico e o conhecimento para poder utilizar o chat como um apoio. Se você ainda está no começo, talvez, você ainda não tem esse olhar crítico para identificar o que o chat vai te entregar como erro, eu recomendo que você ainda não use, porque pode acabar atrapalhando o seu trabalho. Mas se você, assim como eu às vezes, só quer uma resposta mais bem escrita, assim, um texto mais formal, corrigir gramática, né, só realmente um auxiliar, você poderia colocar lá. Mas para responder no total, ainda não recomendo. Que discussão é? Calma aí. O Rodrigo perguntou, qual a escola adotada pelo ilustre perito? Aí o Edson, francês ou alemã? Certo, e qual o objetivo técnico desse quesito? Vocês estão falando das escolas dos métodos grafotécnicos? Tá rolando uma discussão paralela aqui nos comentários. Enfim. E aí nós temos aqueles quesitos, né, que a gente sempre vê por aí, que a gente já falou aqui, o penetrando-se na intimidade de lançamentos, nota-se divergências entre ataques e remates. Esse quesito, normalmente, eu falo que eu tenho vergonha alheia desse quesito, né, porque deixa a intimidade do lançamento, mas ele só quer saber o que você observou de ataques e remates. Então eu só coloco ali o que eu vi, ou se eu estou trabalhando numa cópia, a imagem não está boa o suficiente e tal, aí eu digo que não foi possível analisar ataques e remates por conta da qualidade da cópia, ou eu digo o que eu observei de ataques e remates. Mas assim, é o quesito que eu olho e fico, aquela vergonhinha, sabe? Assim, deixa o lançamento, coitado, com a intimidade dele. O que você tem a ver com a intimidade do lançamento? Tem uma aqui que eu vejo de vez em quando, que fala das construções morfogenéticas. E eu já vi algumas vezes escrita como morfogenéticas. Eu fico assim, deu mofo na escrita, o que aconteceu, né? E quando eu vejo geralmente vem assim, pode-se afirmar serem antagônicas as construções morfogenéticas dos manuscritos contraditados. Você precisa praticamente
traduzir o que ele está querendo dizer, né? Assim, daí, mas assim, ele está perguntando sobre as construções, sobre o método de construção, sobre gênese gráfica ali. Ele quer saber se o método de construção é divergente ou não. Não é mais fácil falar isso? Aí, e tem um quesito que eu sempre recebo, que é um dos que eu já tenho até a minha resposta pronta, porque eu falei, né, se tem tanto quesito copia e cola, eu já vou ter minha resposta copia e cola, que claro, eu só, enfim, se tiver o nome da pessoa, ou se tiver alguma coisa ali da análise que é diferente, eu vou adaptar. Mas esse aqui eu sempre respondo a mesma coisa porque é uma coisa conceitual, que é assim, pode-se, portanto, excluir a possibilidade de que a assinatura lançada no contrato é do punho da pessoa, né? E assim, a gente sabe que a possibilidade de exclusão, só existe uma possibilidade de exclusão apoiada pela ciência, que é quando a pessoa não tem habilidade gráfica suficiente para escrever aquele lançamento ali. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é analfabeta, que ela escreve com muita dificuldade, que ela não tem, né, habilidade gráfica suficiente, que, enfim, ela desenha a letra ali. E a assinatura questionada que claramente tem traços firmes, não tem tremores, foi escrita com uma habilidade maior. Nesse caso, a ciência grafoscópica diz que é possível excluir a autoria, porque essa pessoa que não tem habilidade gráfica não tem habilidade para escrever nessa habilidade maior. Então, assim, essa é a única situação em que a ciência grafoscópica diz que a gente pode excluir a autoria. Tirando essa questão, a gente não tem suporte na ciência para excluir a possibilidade. Então, eu tenho a resposta pronta de que que eu não tenho. E aí eu realmente pego uma citação do livro e coloco ali, entre aspas, né, a citação, coloco a referência que diz que somente nessa situação de diferença de habilidade gráfica é que eu posso excluir. Então, quando não é o caso, né, não é possível excluir a possibilidade da assinatura ser autêntica ou ser falsa, né, dependendo do caso que estão perguntando. Então, assim, essa é uma pergunta que me mostra também que a pessoa não entende de grafoscopia, porque se ela entendesse, ela saberia que não é possível excluir na maioria das vezes, somente nesse caso de habilidade gráfica muito diferente. O Rodrigo aqui, acho que é sobre o quesito lá que não faz sentido, que é professores que ensinam que quesitação estratégica se resume em tentar confundir o perito. Sim, a gente viu isso. Tem professores, né, cursos que ensinam que quesitos são para serem pegadinhas para o perito, que quesito é para ser para dificultar a vida do perito, sabe? Que é para você tentar fazer o perito se contradizer, que é para você deixar o perito confuso, que é para o perito errar no laudo. Tem alguns professores que ensinam que quesito é para fazer o perito errar no laudo, que é para fazer o perito ficar confuso. Mas não é isso, gente. O objetivo dos quesitos é fazer com que o perito mostre no laudo dele o que você considera importante na análise, para fundamentar a conclusão que você já chegou. Então, não precisa dificultar a vida do perito. Eu procuro facilitar, como eu disse, aquela vez que eu sabia que existiam padrões da pessoa, uma pessoa já falecida, e eu já sabia que existiam padrões daquela pessoa de posse ali do meu cliente. Então, eu deixei nos quesitos dito para o perito que ele poderia ter acesso a padrões com firma reconhecida que estavam em posse do requerente, que era o meu cliente. Então, assim, eu já ajudei, se ele não ler o processo, se ele perder essa informação, eu costumo colocar nos meus quesitos, porque eu ajudo o perito, mas isso também é importante para mim, porque quanto mais padrões ele tiver nesse caso, né, quanto mais padrões ele tivesse, mais confiável seria a análise dele, e quanto mais confiável for a análise dele, menos chance de impugnação pela outra parte. Então, assim, facilita a vida do perito e também facilita a minha, porque o processo provavelmente é mais rápido se ele não tiver impugnação da outra parte. Então, o quesito não é para atrapalhar o perito, o quesito é para ajudar todo mundo, é para ajudar a análise. Outro quesito que me deixa assim, que é o quesito bola de cristal, né? Que é aquele assim: queira o ilustre perito pesquisar, em caso de falsa assinatura, a autoria do falso. Ou seja, ele quer saber se a assinatura é falsa, quem foi que escreveu? Quem foi que assinou? Aí eu digo, como é que eu vou saber?
eu sempre respondo, né? Eu preciso ter um suspeito e eu preciso ter padrões desse suspeito para poder comparar com a assinatura. Não tem como eu pegar e pensar em todas as pessoas existentes no mundo, saber quem foi que assinou isso aqui, sabe? É o quesito bola de cristal. E de vez em quando ele aparece, não é incomum, de vez em quando eu recebo. Eu acho que até está diminuindo. Ultimamente eu tenho recebido menos esse quesito, mas antigamente ele era bem mais frequente. Que achavam que o perito podia, assim, dizer quem foi que assinou. E aí eu sempre respondo, eu preciso de um suspeito e de padrões desse suspeito. Se eu pudesse responder do jeito que eu queria, iria quebrar o decoro. Eu fico assim às vezes. Aí tem um aqui que também me mostra um pouco de desconhecimento, não sei, talvez, que é assim, é possível verificar se a assinatura presente no contrato foi lançada no dia indicado, né, do contrato, na data de assinatura. E assim, primeiro, se você está sendo nomeado, aqui eu jogo aquela foi grafoscopia. Para eu fazer datação de documento, é uma documentoscopia. E é possível verificar a data, não a data exata. A documentoscopia tem análises, você pode também verificar por anacronismos, mas a gente só consegue chegar a uma época, né? Então, assim, eu consigo ver talvez pela tinta da caneta, fazendo análise química, que vai danificar o documento na maior parte das vezes. Você precisa fazer um recorte ali para poder ter um pedaço da tinta, um pedaço do papel, fazer a análise, chegar a essa conclusão. Mas assim, tá vendo tudo que precisa? Você precisa de uma análise química, então você precisa de um laboratório. Pelo anacronismo, pode ser que você consiga, né? Você vê ali a data que está lançado, verificar o desgaste do papel, informações que estão no papel, você compara com as informações daquela época, né? Para quem não fez documentoscopia ainda, a gente consegue, por exemplo, estudar as fontes, né? Fonte que é usada no computador, a letra, elas têm uma data de criação. Então, a gente consegue ver se, por exemplo, você está usando a fonte Arial. Eu sei a data em que a Arial começou a ser usada. E aí eu posso ver se aquela fonte é Arial, então nessa época já se usava Arial, e aí eu consigo dizer se aquele documento foi feito naquela época, ou se ele não tem condição de ter sido feito naquela época, porque aquela fonte não estava em uso naquela época. Mas tudo, eu não consigo dar uma data exata. Então, se o documento está ali datado de 16 de outubro de não sei quando, eu não consigo dizer se foi feito no dia 16 ou no dia 17. Eu consigo dizer se foi feito naquela época, naquela contemporaneidade ali, com algumas informações. E mesmo assim, se eu for fazer, por exemplo, análise de tinta de caneta, uma perícia de justiça gratuita não iria cobrir, porque eu teria que pagar o laboratório, pagar a análise, eu teria que ter o conhecimento para fazer isso, enfim. Então, quando eu vejo esse quesito, eu já sei que quem fez não tem conhecimento da área, porque não iria me perguntar se eu consigo dizer se é a mesma data exata, porque não é possível, e também saberia que não seria possível fazer isso. Então, quesito prejudicado, não tem como eu dizer exatamente a data em que o documento foi assinado. Queira o senhor perito, aí responde, quero não. Exatamente, tem muitos quesitos que pensam, queira o senhor perito dizer isso, queira o senhor, não quero. E aí, o que eu faço? Eu podia responder assim, né? E é muito importante, isso tudo se você tiver o original. Aí a pessoa me vem com uma cópia digitalizada em baixa qualidade, nos autos, e me pergunta qual foi a data de assinatura. Praticamente outro quesito bola de cristal, né? Eu tenho que adivinhar a data. Enfim. E aí eu acho esse outro quesito aqui que eu coloquei meio jogado fora, mas nem sempre, depende. É assim, ele pergunta, queira o perito judicial, o queira de novo, né? Eu vou dizer não quero. Queira o perito judicial tecer outros comentários que entender pertinentes ou necessários para o deslinde da questão. Eu considero ele meio jogado fora, porque geralmente eu respondo a ele que tudo que havia a ser dito foi dito ao longo do laudo, né? Então, assim, eu já disse tudo que eu tinha para dizer, não tenho nada para dizer aqui. Mas, e eu sempre disse isso, mas aí outro perito conversando comigo, né, a gente conversando, ele falou assim, tá, mas e se o que eu tenho a comentar foge do... Porque lá no artigo 473 também diz que a gente deve se limitar à nossa designação, né? Não pode ultrapassar os limites da nossa designação. Esse quesito pode estar abrindo uma brecha para que você ultrapasse. Por quê? Queira o perito judicial tecer outros comentários que entenda ser pertinente.
para esse caso. Então, se eu tiver alguma coisa que eu tiver observado que de repente não tem a ver com a ciência grafoscópica, documentoscópica, talvez eu possa colocar aqui nesse quesito. Ele abriu uma brecha para que eu ultrapasse o limite da minha designação. E aí eu realmente, assim, pode ser. Não me aconteceu até hoje. Toda vez que eu pego esse quesito, eu respondo que tudo que havia ser dito foi descrito ao longo do laudo e não tem mais comentários. Mas pode ser que em algum momento eu observe alguma coisa que não tenha a ver especificamente com a perícia para a qual eu fui nomeada. E aí, se tiver esse comentário, esse quesito aqui de tecer outros comentários, tá aqui minha brecha, em que eu não vou ser impugnada por ultrapassar o limite da minha designação. Eu posso colocar esse comentário aqui. Então, mudei de ideia, não é um quesito desperdiçado. Geralmente, eu acredito que ele vai ter uma resposta de não tem mais nada a declarar, tudo que eu tinha que falar já foi no laudo. Mas vai que o perito observa alguma coisa ali que, se fosse no laudo, ele não poderia colocar, porque seria ultrapassar a nomeação. Mas tendo esse quesito aqui, é uma brechinha para a gente colocar comentários que não sejam especificamente da grafoscopia. Então, não sei, assim, eu ainda não acho mais que ele seja um quesito desperdiçado. Eu acho que se houver algo a ser dito que não possa ser dito no laudo, esse quesito aqui de tecer outros comentários pode ser essa brecha para o perito colocar alguma coisa ali que enfim, poderia ser ultrapassar os limites. Então, não considero mais como um quesito desperdiçado. Pode até ser bem o último caso. Né? Tem perito que fica preocupado em, por exemplo, falar de documentoscopia quando a nomeação é somente para grafoscopia. Se ele tiver alguma observação sobre documentoscopia que ele não se sinta seguro para colocar no laudo inteiro, se tiver esse quesito aqui de tecer outros comentários pertinentes, você pode colocar aqui o que você observou referente à documentoscopia. Sem preocupação, tipo assim, eu não estou ultrapassando, eu estou respondendo um quesito. Ele perguntou o que mais eu tenho para dizer, além do que eu já disse no laudo. E aí você pode fazer, enfim, é uma abertura. Então eu não considero mais esse quesito desperdiçado como eu considerava antes. Enfim, isto era o que eu tinha a dizer. Os primeiros quesitos que você fizer, talvez não sejam assim tão estratégicos, sabe? Isso é uma coisa que você vai aprendendo conforme você vai fazendo. É um negócio que você tem que fazer para aprender. Mas o meu conselho, né, assim, o que eu faço para fazer quesitos é realmente fazer a análise, pegar questionando, pegar os padrões que eu tiver, analisar ali quais são os elementos importantes. E eu gosto de escrever, eu gosto de papel. Você pode fazer no computador também, mas eu gosto de papel. E eu pego aqui no meu papelzinho e vou escrevendo. Analiso ali se conexão, método de construção, momentos gráficos, enfim, vou fazendo a minha análise toda e vou anotando tudo que vai ser importante ali na minha conclusão. Depois que eu faço toda essa minha análise, todas essas minhas anotações, aí eu pego e vou analisando o que foi importante, né? Cheguei na minha conclusão de falsidade, de autenticidade. O que foi importante, né? Quais são os elementos mais importantes aqui para chegar nessa conclusão? E faço a minha lista dos elementos que eu considero que vão ser muito importantes que o perito tenha no laudo dele. Com essa minha lista, eu começo a fazer meus quesitos específicos, né? Os quesitos técnicos específicos. E aí eu pergunto realmente da análise. Pergunto o que ele observou no elemento tal, no alógrafo tal, né? Eu faço perguntas bem específicas porque eu realmente quero que o perito olhe para aquilo ali. Eu não sei se o perito nomeado ali, se ele vai ser um profissional que vai se preocupar em olhar todos os elementos, se ele é um perito detalhista, se ele é um perito preocupado com o trabalho, ou se é um perito, enfim, né, que não entrega um bom trabalho. Como eu não sei o que o perito vai fazer, eu não sei quem é o perito, muitas vezes eu ainda não sei quem é o perito, ou o perito ainda nem se manifestou, enfim, eu procuro cobrir tudo. Então eu faço toda a minha análise e faço perguntas específicas da análise. Então, como eu disse, eu observo ali a laçada
da letra J, a laçada ali é angulosa e nos padrões ela é curvilínea. Eu faço a pergunta: o que o perito observa referente à angulosidade da laçada do alógrafo J? Aí se tiver mais de um J, né? Da palavra tal, 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 do vocábulo tal, tal, tal. Apresenta valores curvilíneos ou angulosos? Valores curvilíneos ou angulosos? Essa característica é convergente com os padrões ou divergente? Né? Ali depende do que eu tô alegando, né? Se é falsidade ou autenticidade. E aí o perito vai me responder: é convergente, é divergente. E se ele não ia ser atencioso de olhar ali a laçada do J e observar anguloso, curvilíneo, se ele ia só passar direto, por causa do meu quesito ele vai ter que olhar. Eu tô falando para ele, tô perguntando: é anguloso ou é curvilíneo? Então ele vai ter que olhar, para me dizer se é anguloso ou curvilíneo. Então assim, eu fiz o perito colocar, mesmo que ele não coloque no corpo do laudo, no quesito ele vai ter que me dizer sobre a construção dessa laçada da letra J. E assim eu vou, né? A laçada da letra J, o pingo do I, enfim, vou ali fazendo minhas perguntas de acordo com o que eu considero mais importante. Tá bom, Ju, boa noite. A gente já vai terminar também, já tô fazendo só um resumo aqui pra gente finalizar. E aí eu vou fazendo essas perguntas, né? Eu gosto de fazer perguntas específicas, porque eu gosto de fazer o perito olhar para aquela análise, sabe? Eu gosto de fazer o perito prestar atenção nesse elemento. E vou fazer... Eu não gosto de fazer, tipo assim, 15 quesitos, 20 quesitos, sabe? Eu acho que, sei lá, eu penso como perita judicial, se eu recebo 20 quesitos, eu já fico, nossa, precisava de tudo isso? Enfim, às vezes precisa. Já aconteceu de eu ter ali, eram uns 7, 8 documentos questionados, e, enfim, tinha muita coisa para perguntar sobre os quesitos e aí sobre as análises, e realmente, enfim, não tinha como ser pouco, né? Mas eu procuro ficar ali até 10, 8, de 8 a 12 quesitos, assim, eu costumo fazer, colocando os pontos mais importantes que eu quero que o perito olhe. E aí eu finalizo perguntando para ele, né? Fazendo ele raciocinar junto comigo, considerando as respostas aos quesitos anteriores que evidenciam a divergência ou a convergência, né? O perito conclui que as assinaturas questionadas são autênticas ou inautênticas. Então, assim, eu geralmente concluo com essa pergunta, né? Considerando que eu meio que tento fazer ele considerar que tudo aquilo que eu perguntei ali são pontos importantes que deram convergência ou divergência, e aí com isso ele concluía ali pela autenticidade ou falsidade. Sim, o Edson falando aqui, ó, já ouvi um profissional falar para olhar os quesitos somente após a análise, mas agora vejo que tem que verificar os quesitos no início, pois pode dar o direcionamento. Sim, olha, eu falei aqui sobre o caso em que a pericianda já era falecida e eu já sabia, né, já tinha conversado com o meu cliente e eu já tinha falado para ele que a gente precisava de padrões confiáveis, né, padrões autênticos da pessoa, para o perito poder fazer a análise dele e para eu poder fazer a minha. E aí o cliente já tinha reunido contratos que tinham firma reconhecida, os documentos oficiais, todas as vias que ele encontrou, assim, ele já tinha reunido vários padrões para entregar para o perito, né, e para mim também. Então ele já tinha reunido tudo isso. E aí quando eu fiz os quesitos, eu coloquei lá que havia documentos originais, autênticos, assinados, reconhecidamente assinados pela pericianda, que estavam em posse do requerente, que era o meu cliente. E falando para ele solicitar, né, se ele, eu fiz em forma de pergunta, né, então eu perguntei se ele utilizou esses padrões, se ele considerou entre os padrões que ele utilizou. E aí, então, assim, se ele só fosse olhar meus quesitos, no final, ele nem ia saber que ele tinha essa diligência ali que eu estava pedindo para ele, que eu pedi para ele usar esses documentos oficiais reconhecidos que estavam em posse do requerente. Então, se ele só fosse olhar no final, ele não ia saber, e aí ele ia responder, tipo, já fez a análise toda, ele vai responder que não utilizou os padrões que estavam disponíveis para ele. Olha a brecha de impugnação que ele me abre. Tem todos esses documentos originais que ele pode utilizar e ele simplesmente não utilizou.
Então, sim, é importante você dar uma olhada nos quesitos, até mesmo para propor seus honorários. Vai que o cara te faz ali 25 quesitos, ele te pede para fazer diligência em 5 cartórios, enfim, pede várias coisas e você propôs honorários mais baixos porque você não olhou nos quesitos que tinha todas essas diligências que vão te dar custos de deslocamento, vai tomar tempo, enfim. Então é importante sim dar uma olhada nos quesitos antes. Eu olho os quesitos antes mesmo do aceite. Quando eu já tá lá, eu dou uma olhada já antes do aceite. Para fazer o meu aceite eu já tô ciente quais são os quesitos que tem no processo. O Rodrigo é maravilhoso, tem história sobre isso também. Qualquer dia a gente tem que fazer outra live contando causos da perícia. Vai ser muito legal. Bom, gente, então é isso. Procurem pensar. Você faz a análise antes, você já conhece aquela assinatura, aquele documento, enfim. E com base no seu conhecimento do objeto periciado, você faz perguntas que sejam relevantes para chegar na conclusão. Então, a sua ideia é que o perito tenha o mesmo raciocínio pericial que você teve. Então, o que foi importante para você chegar na sua conclusão, você considera que vai ser importante para o perito chegar na conclusão dele. E aí você vai fazer suas perguntas colocando essa lista ali de elementos importantes para ele. Essa é uma forma de pensar estrategicamente, tentando fazer com que o perito siga o seu raciocínio também. E se você tiver alguma diligência, algum pedido específico, eu também recomendo, eu costumo fazer isso, colocar esse meu pedido em formato de quesito. Então eu peço, se eu tiver alguma diligência, algum cartório, alguma coisa que eu queira que o perito faça, eu coloco em formato de pergunta. Coloco lá, né? O perito utilizou, o perito procedeu a diligência junto ao cartório, tal. Que aí o perito, para me responder o quesito que ele fez a diligência, ele vai ter que fazer a diligência. Então, eu costumo colocar nos quesitos coisas que eu gostaria que o perito fizesse. Durante a análise, antes da análise, enfim, eu coloco tudo nos quesitos. E depois da live aqui, eu vou colocar aqui nos stories o link para vocês baixarem o e-book dos quesitos. É gratuito, tá? É só colocar o seu e-mail lá que chega no seu e-mail. Que tem esses quesitos que a gente vê muito, esses quesitos copia e cola, que tem essas perguntas meio malucas. Aí eu faço um comentáriozinho e digo a resposta que eu geralmente coloco nesses quesitos. Pode ajudar se você, enfim, está começando, tem dificuldade, alguma coisa. Esse e-book com essas respostas pode te ajudar. E depois vocês comentem aí se tiverem alguma dúvida, tiverem algum caso pericial para contar também. Eu gosto muito de ouvir. Então, gente, boa noite. Muito obrigada por terem ficado. O Edson pediu, eu já mandei para ele. Quem ainda não tiver o e-book, é só colocar no link que eu vou compartilhar nos stories. Só colocar o link, colocar o seu e-mail nesse link, que aí eu mando para você. E aí você recebe no seu e-mail. Muito obrigada, gente. Boa noite. Próxima quinta-feira tem mais. Quinta-feira, 19 horas, estamos por aqui conversando de novo sobre perícia. E se acostumem com o novo barulho de ônibus de fundo. Enfim, agora nós temos um som ambiente. Olha que legal, né? O som ambiente que é o ônibus passando. Que bacana, né? Assim, a gente releva, tá bom? O importante é o conteúdo. Vamos foca no conteúdo. Obrigada, gente. Boa noite, vamos descansar. Amanhã é sexta, olha que beleza. E amanhã mesmo essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram, mas amanhã mesmo ela também vai estar lá no YouTube para vocês assistirem. Quem achar mais fácil assistir por lá, tá bom? Boa noite, gente. Até amanhã, até quinta-feira, 19 horas. Estejam aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Boa noite.